Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Sem Fé Não Tem Graça. Acabamos de saber um aviso muito importante nos paroquiais ali, que hoje é o 15º episódio em que a gente está aqui no Suportai-vos uns aos outros. Então, parabéns a vocês, né, que se suportam e a mim que suporta os dois. E você, nosso telespectador, de nossos assíduos, estamos chegando a quase 20. uma centena. Não, estamos chegando a quase uma centena já. Sério? Aham, é. É uma multidão praticamente, Isso, é. São pessoas que normalmente é o senhor MRX 1245. São pessoas que precisam ser estudadas. É, isso. Nenhum é o nome próprio, né? Não, e é sempre uma foto do Naruto. Lá no Nós temos seguidores árabes, a maioria, né? Mas Tem até uns seguidores revoltados, né? Não. Não vamos falar mal dos nossos seguidores. Gratiluz. Enfim. E hoje o episódio ele envolve um aspecto bem interessante que é fé e dúvida, no caso ali. Não era isso? Não era esse o tema, Então, mas peraí, deixa eu ver o que eu escrevi pra vocês. Não, é. é um tema bem interessante que ele nem... Tem a ver sim. É hoje sobre as dúvidas, né? Nessa relação com Deus, as dúvidas variadas que vão surgindo a cada dia e a cada momento que a gente vai se relacionando com Ele. Então, Eu acho que a primeira coisa que a gente responder, eu não vou falar muito, é só para responder mesmo, o que pode gerar essas dúvidas? Né? Para depois a gente entrar nas dúvidas. Estou orgulhoso de você ter começado, tá? Obrigado. De maneira espontânea. Né? Espontâneo, estou 8 minutos de silêncio. Obrigado. Não, é interessante a gente entender o que pode gerar essas dúvidas, né? Porque as dúvidas elas sempre vão existir, seja em relação a Deus ou em relação a outras coisas da vida. Mas o que pode gerar as dúvidas em um cristão, né? Você quer dizer? Uma pessoa que já definiu isso, não é um ateu, né? Não é essa a discussão. Então já é uma pessoa que crê em Deus, mas que durante a jornada dela ela pode vir a duvidar de Deus ou da atuação de Deus na vida dela. É isso? O tema é esse, então. Isso! Parabéns, você descobriu o tema! Não tinha entendido. Ah, tá. Então, o pessoal tá invadindo a sala. A gente vai tentar gravar até o final, tá? Então, assim... É difícil assim, né? Eu acho que é interessante... Ainda bem que não era o gemidão do Zap. Mas tem alguns vídeos. Foi sepultado. O Wesley tem um outro bom ali. Que eu mostrei pro Júlio lá. Então, é bom a gente entender o que pode gerar isso, né? O que pode gerar isso? As dúvidas em relação a Deus. Extremos negativos, né? Vamos dizer que a pessoa se sinta abandonada, tá? Não existe um Deus porque eu tô passando por muitas coisas erradas, então eu não acredito em Deus e a partir dali ela decide não, mas duvida da existência de Deus. Outros vão para o outro lado, né? Em relação àquela estabilidade que muitas vezes Deus permite que a gente tenha aqui nessa vida, que a coisa está tão estável que a gente acha que a gente vai sem Deus, né? Vamos tocando daqui porque deixa comigo que eu já assumi, tudo que está dando certo é mérito meu. Não preciso de Deus e vamos seguindo daqui em diante. Então muita gente às vezes toma essa decisão e tira Deus do contexto de relacionamento, de crença e tudo mais, e aí a coisa esfria um pouco. Então eu vejo como os dois extremos assim da caminhada e até a mesmice mesmo da caminhada, né? Às vezes até a gente tem uma bênção tão grande que a gente, no nosso ego, no nosso merecimento, não fui eu mesmo, e aí você não precisa mais de Deus. O extremo ali que, é uma desgraça tão grande que é impossível que Deus esteja comigo nesse momento. E às vezes um ou outro por inexistir de novo, né? Inexistir o extraordinário na vida, né? Não, aqui não, estou sozinho mesmo, não tenho a presença de Deus aqui, nada. Então deixa que eu vou sozinho, deixa que eu faço e a gente vai vivendo, são seres sem Deus, vamos dizer assim. Então são 3 situações que se a gente pegar envolvem tudo, porque envolveu o negativo, o normal e o positivo, mas que dependendo da forma da gente ver, a gente pode ter um pensamento que exclui Deus dessa realidade. Por quê? Porque a gente às vezes associou Deus ao que acontece ou deixa de acontecer conosco. Ou aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, a gente entende que aquela deve ser ou não a resposta de Deus. E quando isso não é de acordo, ou às vezes a gente acha que Deus não está se manifestando, ou a gente acha que a vontade de Deus não serve para nós, e a gente começa um caminho de afastamento de Deus, porque quem sabe Deus não nos está ouvindo, não nos está atendendo da maneira como a gente entenderia que ele deveria estar atendendo. E a gente esquece, e talvez aí entre a receita para tudo isso, né, para a gente lutar contra isso, que independente da situação da vida que a gente esteja passando, vá passar ou já passou,
Não é que a gente tem que moldar a vontade de Deus, de novo, né, aquele assunto, a vontade de Deus a esses acontecimentos. Mas independente do que esteja acontecendo conosco, nós estamos nas mãos de Deus, né? Então Deus está acima dos acontecimentos da nossa vida. Ele permite, deixa de permitir algumas coisas, mas nós não podemos moldar a vontade de Deus. E quando a gente entende um pouquinho isso, quem sabe a gente tire um pouquinho a cabeça desse abandonar a Deus que às vezes a gente mesmo faz. Então eu vejo, lógico, bem grosseiramente iniciando a discussão, né? Exatamente. Parte tanto dessa dúvida básica da existência de Deus ou não, que é comum em algumas etapas mesmo, né? Porque sejamos bem claros que não tem como a gente provar a existência de Deus. É uma questão de fé, né? Não é algo científico que a gente vai ter a prova ali, ó, tá aqui, Deus existe ou não. É a questão de fé. Então, parte daí que já há uma brecha para dúvida, para possibilidade de dúvida, né? E que talvez é uma coisa que a gente até deveria falar mais para frente, mas também cabe aqui, de que na relação com Deus é normal ter dúvida. É normal ter muita dúvida, incerteza. Acho que a dúvida é uma clara convicção para provar o nosso papel de ser humano, porque o humano tem dúvidas, questiona, tem incertezas, da parte humana esse questionamento, né? E depois, durante também até em momentos de personagens marcantes da Bíblia, também tiveram dúvida. Eu não consigo olhar para a Bíblia e não ver que ali tiveram pessoas que tiveram uma relação muito próxima de Jesus Cristo mesmo e não duvidaram, né? Até a Bíblia fala de Tomé. Tomé era um cara que duvidava. Precisava provar para ele. Tá aqui, Tomé. Olha aqui, toca nas minhas marcas aqui para você ver que sou eu, sou o Cristo no caso. Depois você olha lá, Pedro, quando andou pelas águas e de repente em algum momento ele desviou o olhar, ele duvidou, ele teve uma incerteza, afundou. Eu acho que todos os personagens assim tiveram seus momentos de incerteza, de dúvida. Então, isso não é algo que, se eu tenho dúvida da minha relação com Deus, se Ele está aqui, se Ele tá me respondendo, eu estou longe ou não de Deus. Faz parte. Eu acho que é uma questão que faz parte da relação, faz parte do conhecimento. E também, quanto mais conheço Deus, mais perguntas vêm na minha cabeça, né? Porque daí eu vou invadindo um terreno desconhecido. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais perguntas vão surgir, com certeza vão. E a maturação da fé é isso. Aí essas novas perguntas, de repente você encontra algo ali que pode ser uma resposta, e vem outra, pela infinitude, né, de Deus. Rafa? Não? Ok, então é isso aí. Eu acho que é isso mesmo, né? Quando uma vez o Einstein estava falando sobre matemática, porque ele é físico, né? Já começamos a pensar. Já começa com o pé no peito. E aí um dia ele falou assim, até que ponto... físico, hein? Que físico, hein? Essa é muito boa. Essa é muito boa. Muito boa essa piada. Prepara esse corte aí que vai bombar. Muito boa, hein? Eu acho que dá uns 20 seguidores, só essa aqui. Essa daí já é. Não vão precisar nem me patrocinar. Tem uma frase dele que é interessante, de ele falando sobre as proposições matemáticas, né? Em que ele diz assim, até que ponto em que as proposições matemáticas elas se referem à realidade, elas não são certezas. Que ele estava falando sobre certeza, sobre dúvida, né? E como que a matemática ajuda nessas questões. Então ele diz assim, até que ponto em que essas proposições matemáticas elas se referem à realidade, elas não são certezas. E a partir do ponto em que as proposições matemáticas são certezas absolutas, elas automaticamente não se referem mais à realidade. Então, assim, nem na matemática a gente consegue ter certeza absoluta das coisas. Nem na matemática a gente vai conseguir isso. Nem quando a gente estuda matemática, que é uma ciência exata. É para ser, né? Pelo menos é para ser. Eu não sou um estudioso de exatas nem de matemática, mas enfim... eu achei interessante porque assim, nem quando a gente estudar a matemática ou as ciências exatas, né, que eram para, digamos assim,
tirar a gente do campo da dúvida e levar a gente ao ponto assim que a gente convicção, né? Da convicção em que a gente não tivesse dúvida sobre nada, porque a matemática ela viria para suprir essa questão da dúvida, onde as certezas seriam absolutas e a dúvida não teria mais espaço. Mas nem a matemática consegue trazer isso, porque o que eu entendi que Einstein falou ali é quando você coloca a realidade e a certeza juntas, elas não vão estar juntas nunca. Porque a realidade ela é mais complexa do que a certeza de uma proposição matemática, ao ponto de que essa proposição matemática, se ela for absoluta, ela não vai conseguir ainda trazer assim toda a explicação sobre o que acontece na realidade. Então assim, a gente nisso que Einstein estava falando, ele estava falando sobre matemática, né? Agora imagina sobre Deus. Sobre assuntos que são transcendentes, né? Que transcendem a nossa realidade, sobre a Bíblia, né? Sobre eventos sobrenaturais, sobre milagres, se a gente for para esse campo, muito menos ainda, entendeu? Então assim, se nem a matemática me traz a certeza absoluta e a convicção que eu precisaria, por que eu exijo isso às vezes, né? De Deus ou da Bíblia, ou acho que a Bíblia tem que ter a explicação assim absoluta sobre todas as coisas, senão não dá. Então a realidade ela se contrapõe a isso, né? Essa situação ela não se sustenta ante a própria realidade da vida, que é uma realidade de incertezas, de dúvidas, de questionamentos. O que acontece contigo não é assim uma receita de bolo que vai acontecer comigo, que vai acontecer com Wesley. Então assim, comigo vai acontecer de um jeito, contigo acontece de outro jeito, e daí assim a gente tem que se moldar a nossa realidade em meio a todas essas questões assim. Então a dúvida, na verdade, ela faz parte, né, do processo de ser um ser humano e de estar aqui nesse mundo vivendo e fazendo as coisas e conversando e vivendo. A dúvida ela faz parte disso. Eu acho que a gente pega às vezes toma pra gente um papel que é até meio arrogante, prepotente, de que a gente tem que ter respostas para tudo, né? Então a gente pega a Bíblia ali, não, eu vou te provar aqui que o dilúvio aconteceu, baseado nisso, baseado nesse aqui, isso, enfim. Aí a gente vai lá, nós que temos mais nesse convívio com esse meio assim, quando a gente não sabe, a gente joga lá no YouTube Rodrigo Silva para ver a explicação dele sobre aquilo e tal, pega esses caras que são mais marcantes assim em determinados tempos para provar tudo. E eu não vejo essa preocupação na Bíblia, porque todos os detalhes que ela vai dando, por exemplo, criação, um resumo breve, bem parcial, bem 2 capítulos ali, sem obrigação nenhuma de provar de onde veio Deus, Sim. por exemplo, né, que é um dos questionamentos que a humanidade tem. Só explicou ali e é uma verdade que a Bíblia declarou, mas sem o desejo, aparentemente, talvez nem seja essa a palavra, mas de provar as coisas. É apenas um relato curto e breve. E às vezes quando a gente se entende como cristão, não, tem que provar para que as pessoas vejam que isso aqui é uma verdade. E o relacionamento com Deus não é isso, não é um texto prova. E até eu não sou um estudioso sobre esses autores e tal, nem lembro muito bem deles, mas eu acho que é o tão amigável a sua familiaridade, o Chesterton. Se eu não me engano, é ele que fala num dos livros dele lá que a gente quer colocar o céu dentro da... É louco quem quer colocar o céu dentro da nossa cabeça. Quando, na verdade, o que a gente deveria fazer é colocar a nossa cabeça lá no céu, dentro do céu. Porque o que ele está querendo dizer que é algo muito infinito, muito além, para a gente querer colocar tudo aqui e fazer sentido dentro da nossa visão, assim, parcial. E até porque a gente está falando de poucos anos vivendo sobre a Terra. Então a gente quer provar tudo em pouquíssimo tempo, e num relacionamento muitas vezes distante e inconstante com Deus. Quando, na verdade, a relação é isso mesmo, de incertezas, de perguntas, de dúvidas, de às vezes a gente estar bem com Deus e ter certeza da existência dele, no outro dia, quando alguma coisa não dá certo, de repente você já fala, Deus não existe mais. E é isso, é
um eletrocardiograma nessa nossa relação com ele, né? Não vejo essa necessidade. E se Deus existe, por que isso aconteceu, né? Aí a gente começa a questionar não só a existência dele, mas também o caráter dele, né? Porque se Deus é assim, se a Bíblia fala que ele é desse jeito e desse, por que isso acontece, né? Então daí começam as dúvidas, né? E é muito mais baseado na fé do que propriamente em outra coisa, né? Então... Mas essa questão é interessante, porque Deus ele nunca se propôs a provar a existência dele mesmo, e nem da sua palavra, e nem do que ele diz, né? Então simplesmente o relato bíblico está ali e pronto, né? Assim, existem as evidências para se crer. As evidências para crer, elas não vão me dar certeza de tudo, mas elas vão me dar um parâmetro, assim, um norte para eu seguir, né? Isso Deus achou que fosse suficiente assim. Então, ele poderia, né, ter dado a resposta de todas as coisas, quem sabe, né? Mostrado todas as coisas, mas não, ele deixou assim, as coisas meio no ar, digamos assim, né? Quem sabe para que a gente também possa exercitar essa questão de estar junto com ele, né? De buscá-lo, né? De conhecimento, né? E no meio dessa dúvida, né? A dúvida, na verdade, ela é o motor que me leva ao conhecimento das coisas, né? Porque dúvida, a gente precisa diferenciar, né? Dúvida não é incredulidade. Isso né? é bem E importante. dúvida não é ceticismo. São coisas diferentes. Então, a incredulidade é a pessoa que não quer crer. Ela é incrédula, pode aparecer um anjo para ela, não acredita. Ela vai dizer que aquilo foi coisa da cabeça dela, foi um holograma que colocaram ali, alguém está tentando me enganar, ela não acredita e pronto. Né? E o cético, ele é aquela pessoa que já deliberadamente ele não acredita mesmo. Né? Então, não crê e o outro não quer crer. Então, assim, a dúvida ela não faz parte desse grupo aqui. Dúvida não é incredulidade, né? Não é porque eu tenho dúvida das coisas que eu sou incrédulo, que eu não acredito em Deus ou coisa assim. Não, a dúvida é outra coisa. Ela faz parte desse meu relacionamento que eu tenho, assim, com o transcendente, né? Automaticamente a dúvida ela ia aparecer, não tem como, né? Eu estou vivendo uma realidade aqui, nós estamos sentados aqui nessa mesa e tal, a gente tem, né, nossas famílias e tal, vivemos aqui nesse mundo. Só que assim, a gente está lidando com uma coisa extraterrestre. Que transcende a nossa realidade. Então, eu acho a coisa mais natural do mundo que houvesse dúvidas em relação a... Estranho seria não ter dúvida. Estranho seria não ter dúvida. Estranho seria, né, a gente ter certeza de tudo, acreditar em tudo. Né? E por isso que Deus, ele, quando escreveu as coisas que escreveu, deixou sua palavra ali, ele não quis provar nada, nem de si próprio, nem da sua palavra. Até porque dizem que se Deus pudesse ser provado e a sua palavra pudesse ser provada, ele não seria Deus, né? Então faz parte, né, do ser de Deus, ele ser insondável, né? Os atributos de Deus também têm essas questões, assim. Deus, ele é insondável, Deus, ele está num lugar que a gente não consegue estar, ele é um ser diferente. E está longe, né? Está perto, mas está longe. E aí tem todas essas coisas, assim. Como tu falou, seria estranho não ter dúvida nesse relacionamento. Da nossa parte, né? Em relação a entender todas essas coisas. Acho que a dúvida é normal. Agora, não necessariamente eu preciso ser um incrédulo ou um cético, né? A dúvida, se ela for mal trabalhada, digamos assim, ela pode me levar a uma das duas coisas, né? Mas, em si, a dúvida, ela, na verdade, ela serve como um motor para que eu possa ter o conhecimento das coisas. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou no Google e aquela pessoa lá nasceu em que ano mesmo? Não sei, tenho dúvida. Eu vou no Google e acho a verdade. Né? Se eu não tivesse a dúvida, eu não saberia. Daí entra naquele que o que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. Exatamente. Né? E é isso, os questionamentos que a gente faz sobre Deus. E a fé, ela admite a dúvida. Né? Claro. A fé admite a dúvida. E a gente só tem fé em quem a gente vai estabelecendo uma relação, né? Por isso que cada vez que passa, a gente vai conhecendo, se relacionando mais com Deus, nossa fé nele vai aumentando pela relação que a gente tem, né? E a relação vai nos mostrando que ele conhece melhor as coisas ou não.
Então seria basicamente, eu conheço um bom mecânico e ele vem e me diz que para o meu carro funcionar bem teria que fazer isso. Se vem uma criança que não entende nada e fala para fazer isso, eu não acredito. Porque a experiência que eu tenho é que esse te conhece e esse já provou que sabe do assunto. Essa criança não entende nada, então eu não tenho fé no que ela me diz. A relação com Deus, a fé, ela é diária e vem desta relação onde eu vou me relacionando com Ele, vou conhecendo quem Ele é, vou conhecendo os planos dele para a minha vida. Só que, inevitavelmente, em um momento ou outro, vai surgir a pergunta, será que este é o caminho? Porque a gente começa a lidar também com questões humanas. A gente está tratando de uma relação com Deus, que é transcendental, e de relações humanas, onde eu tenho desejo, tenho vontade, tenho dúvidas, onde as pessoas têm dúvidas e me trazem perguntas que eu também não sei responder. E a gente também tem que ser muito franco de que, se você pesquisar, estudar a Bíblia de cabo a rabo, você não vai responder tudo. Então tem muita coisa ali que a Bíblia não responde. E a gente também tem que parar de querer responder todas as questões. Aí muitas vezes, o que acontece? A gente começa a pegar alguns textos fora de qualquer conotação de realidade e querer responder coisa que a Bíblia não responde. A Bíblia não fala nada, não diz. Há muitos temas que estão silenciados na Bíblia. Na verdade, a Bíblia não fala sobre quase todas as coisas da vida, assim. Se for ver. Porque a Bíblia é muito pequena diante da história da humanidade. Né? Diante de tudo. E, ainda mais, diante da grandeza de Deus. Um livro como a Bíblia, o que ela conseguiria retratar a grandeza de Deus? Uma pequena coisa, né? Deus, ele colocou ali só... A gente já falou sobre essa coisa de como Deus se revela, né? Na verdade, Deus, ele escolheu se revelar daquele jeito e só aquilo ali, entendeu? É apenas uma pequena porção, quem sabe, né? Daquilo que Deus é, né? Da bondade de Deus, de como ele funciona. Então, a Bíblia é uma pequena parte, né? Um livro assim complexo, né, que foi escrito há muitos anos atrás e existem muitos abismos, né? A gente vive hoje no século 21 e a gente precisa entender o que diz um livro que foi escrito tanto tempo atrás, né? Então, assim, são os abismos, né? Quando a gente estuda aquela ciência da hermenêutica, que é a ciência da interpretação, a gente tem que avançar sobre esses abismos, assim. Existe o abismo, e essas coisas levam à dúvida, mas quando você começa a estudar, daí depois você vai tendo certeza daquilo, né? Abismos culturais, abismos linguísticos, abismos territoriais, né? Por exemplo, a Bíblia, a gente lê a história de Moisés lá, por exemplo. A gente está estudando um texto que foi escrito numa língua que já não existe mais. Não existe mais. A história, a Bíblia está falando de um lugar que já não existe mais, uma cultura que já não existe mais. Então, assim, e aí, né? Como que fica essa questão? Então, a gente precisa transpor esses abismos e tal, para a gente tentar chegar o mais perto possível do que aquele texto queria dizer, sabe? E aí foi o que tu falou, né? As pessoas usam mal, né? Usam o texto de qualquer jeito, aplicando ele para qualquer coisa, em qualquer lugar. E daí isso às vezes acaba gerando mais dúvida, mais incerteza, né? A respeito da Bíblia, a respeito de Deus, porque as coisas são tiradas dentro do seu contexto e não são entendidas dentro de alguma coisa que é para ser entendida, né? Então a gente tem que transpor esses abismos, assim. Tentar, né? Sim, tentar. O mais possível, para a gente saber o que a Bíblia está falando sobre aquele assunto e tal. E tentar, né? Não ser incrédulo, né? Porque da história que tu falou ali, né? De Tomé. É interessante, Jesus falou para ele assim, né? Não duvide, né? Toca aqui, né? Não sejas incrédulo. Na verdade, dá entendendo pela história ali que Jesus não achou ruim o fato de ele ter duvidado em si. Questionar, né? Questionado. Mas parece que Jesus tinha medo de que aquela dúvida pudesse levar à incredulidade, né? E a indireta de Jesus para ele foi assim, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, exatamente. Ou seja, eu já te dei base para você crer. Bem-aventurado, lógico. Claro. Toca aqui, tudo bem, você duvidou, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram.
Exatamente. Tá, assim, a gente tem o básico, a gente tem o essencial para crer. Isso foi disponibilizado para nós. Agora, se a gente parar para ver, a gente vive numa sociedade que julga ter respostas para tudo, mas a pergunta básica praticamente nunca vai ser respondida, a origem da vida. Alguém prova, alguém gera vida? Estão tentando, né? Na partícula, não sei o quê, no simulador lá em Genebra, sei lá, não, Genebra é a sede da ONU, sei lá, tem lá em Genebra um acelerador de partículas. Por ali. Então, assim, tenta se copiar, se gerar, se explicar, se responder. Pô, quanto não é investido para se responder essas perguntas que não têm resposta, vamos dizer assim, que a gente aceita pela fé, vindo de um Criador, né, de Deus. Mas a humanidade não responde. Não responde. Por mais evoluída que ela esteja, assim, não existe uma unanimidade. E existe gente boa para teoria de tudo quanto é lado, se você pegar aí, né? E em relação a essas respostas não respondidas da Bíblia, vamos dizer assim, o próprio Cristo, quando foi ensinar ou veio para essa terra Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele falou, na maioria das vezes, por parábolas. Ele não chegou e é assim, assado, eu sou esse, eu fui gerado daqui, ali. Lógico, ele se identificou como Deus em algumas situações ali, se colocou como fonte da água viva, alguns termos que ele mesmo se identificou ali, mas ele transmitiu a sua mensagem por parábolas, coisas simples, coisas do dia a dia, coisas que o povo entenderia quem era Cristo, o seu ministério e a maneira de ter uma vida transformada depois de se ouvir aquela mensagem. Agora, o próprio Cristo não conseguiu converter os 12 discípulos que estiveram com ele vendo tudo isso. Judas foi um cara que esteve ao lado de Cristo, foi tocado pela mensagem de Cristo, esteve com vontade de ser transformado pela mensagem de Cristo, esteve suscetível aos chamados de Cristo, mas não se entregou totalmente à vontade de Cristo e morreu da maneira que morreu. E fez o que fez também antes de morrer, né? Então, assim, não é, vamos dizer assim, a mensagem ela está ali para todos. Deus está disponível para todos. O relacionamento com Deus está disponível. Mas a decisão sempre vai ser nossa. A decisão de crer ou não, a decisão de andar ou não, a decisão de orar ou não, a decisão de estudar ou não, a decisão de ter fé ou não, ela vai partir de nós. Esse livre-arbítrio nunca nos será tirado. E talvez, respeitando muito essa possibilidade de escolha que a gente tem, é que Deus, na medida certa, colocou a revelação no tempo certo, na hora certa, quando Cristo veio, a Bíblia da maneira como está, e nós, a partir dali, temos que tomar decisões. Então, às vezes, a gente joga no colo de Deus as nossas decepções e as nossas decisões negativas em relação a Ele. Mas muito cuidado com isso, porque nós temos responsabilidade nisso. Deus nos deu o material, Deus nos deu evidências suficientes para crer nele. Ponto. E Ele está ali. Essa porta jamais vai ser fechada. Está ali. Quem vai fechar ela vai ser o lado de cá. Do lado de dentro ela nunca vai ser fechada, vai ser do lado de fora. Então, se a gente optar... Não, eu escolhi não crer nisso porque eu acho um absurdo, em algum momento da tua vida você vai ter que crer em alguma coisa, é até estranho isso, mas por mais que você não creia em nada, você crê em alguma coisa não crendo em nada, entendeu? Então é mais ou menos assim. Dá para entender? Sim, sim, claro. Então assim... Quem não entendeu pode colocar o questionamento ali. Se você optou por não crer em nada, você crê em nada, então você já fez uma opção. Então se a tua opção for, vou para esse lado aqui, você tem responsabilidade sobre essa escolha. E assim, a parte espiritual ela é tão miraculosa, assim, às vezes a gente procura milagres no sobrenatural, mas talvez esse seja o maior milagre sobrenatural que a gente vai presenciar. Uma pessoa desenvolvendo uma fé no sobrenatural, em Deus. Então esse é um dos milagres que está à nossa disposição. Ah, mas eu não acredito. Poxa, o fato da gente estar respirando já é um milagre que eu não sei te explicar. Como que a gente veio, como que tanto de coisa teve que dar certo para a gente chegar, para a gente viver aí o tempo que vai viver. Então, assim, é triste, assim, mas não nos resta muita opção, sabe assim, a gente já é parte de um milagre pelo fato de estar aqui, pelo fato de ver um nascimento de uma criança, de ser pai, de ser mãe, de ver uma família, de conseguir alguma coisa, de acordar todo dia. Então, esses milagres, eles vão fechando um ciclo de crença, a gente vai desenvolvendo, a gente vai escolhendo no que acreditar. Mas a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? E a gente tem N teorias daí que vão explicar isso. Vão ser energias, vão ser forças, enfim, vai ser uma força, vai ser um sobrenatural. Isso aí não é de hoje, isso aí já é de indígenas, de antes de se descobrir, já é de antes de Cristo, já é da antiguidade, já é do... Se você crê na Bíblia ou não crê,
você vai ver histórias de povos que vão ter uma religião ou vão precisar crer no sobrenatural. E a gente acredita dessa forma, né? Respeitando, lógico, outras crenças, mas entendendo Cristo como essa revelação e optando por viver do lado dele. Então, assim, esse sobrenatural, ele sempre vai fazer parte. Essa dúvida sempre vai fazer parte. A partir do momento que a gente vive, a gente vai ter dúvidas, porque a vida, ela é uma questão, ela é uma incógnita, assim, às vezes. O homem a humanidade não explica isso. Mas, entretanto, está todo mundo vivo. Quer dizer, os que estão vivos estão vivos, né? Alguns nós talvez mais algum tempo também. Então, assim, a realidade é essa, ponto. Escolha acreditar em alguma coisa. E se Deus é Deus, né, mesmo, ele não tem medo, né, desse avançar assim da nossa dúvida para que a gente descubra mais e mais, né? Na verdade, ele está ansioso para que isso aconteça, né? Pelo amor de mim, né? Me conheça. Exatamente, porque eu penso assim, ó, se eu estou duvidando de alguma coisa, veio aquela incerteza na minha mente assim, tal, na verdade, então eu tenho que buscar agora, porque se também eu for atrás disso e se essa dúvida que eu tenho ela se solidificar, por que eu vou continuar acreditando nisso também? Se não é, partindo do pressuposto que não seja, certo? Não vou mais perder meu tempo, né? Não vou mais perder meu tempo. Então, se a Bíblia é uma tolice, se Deus é... Então, a dúvida também vai me levar a esse processo de eu chegar num ponto e dizer assim, não, realmente... Tchau, né? Então, Deus te ajude que você descubra. Exatamente, só que daí, claro, a gente acredita que não é assim, né? E na verdade Deus ele usa essa fraqueza humana, que é a dúvida, para ter essa oportunidade de a gente avançar mais, né? Nessas nossas dúvidas, nessas nossas especulações, e Deus ele vai suprindo, né? Deus ele vai... Ou não, né? Às vezes ele também coloca uma situação assim que como aconteceu com Jó, por exemplo, né? A gente vê lá Jó do capítulo 1 até o capítulo 37, 38 ali, 39, levantando um monte de questionamentos, né? Os amigos dele também, a mulher dele também, e quando chegou ali no capítulo 40 até o 42 ali, Deus simplesmente ele não respondeu nenhum dos questionamentos. E Jó saiu dizendo que agora eu conheço Deus face a face. Deus simplesmente falou assim, ó, quem faz isso, quem faz aquilo, quem que faz tal coisa, quem que, sabe assim? Deus simplesmente se mostrou para Jó, digamos assim, quem ele era, né? E colocou para Deus assim, ó, a situação é essa. E realmente Jó no final ele não teve nenhuma das suas respostas que ele queria. Faladas ali, né? Nada mesmo, mas só que ele disse, né? Antes eu conhecia Deus de um jeito, mas agora eu conheço de fato, digamos assim, né? E sem ter nenhuma das suas respostas, né? Aconteceu com João Batista também, né? João Batista estava na prisão e lançou dúvida lá sobre Jesus, né? Jesus falou assim, ó, fala para João Batista que os cegos estão vendo, que os mortos estão ressuscitando, que os endemoniados estão sendo libertos. Essa é a resposta que tu vai dar para ele. O João Batista, que sabe, queria uma resposta, né? Não, o Messias é por causa disso e disso e disso. Não tem isso. Só fala para ele o que está acontecendo. Né? E daí João Batista, quem sabe, né? Ali, antes de ser decapitado, tirou as suas conclusões ali também, né? E pode ter morrido com um monte de dúvida. Quem sabe? Quer dizer, morreu com um monte de dúvida, mas essa, de repente, mas enfim. E tem uma questão legal, vamos para o nosso momento Lewis? Por favor. O Wesley adora, né? Mas quando tu falasse negócio da dúvida... Agora ele vai puxar as três páginas. Semana que vem a gente pode, inclusive, trazer um quadrinho de Lewis aqui. Vamos. Né? Eu acho que é bom para as pessoas conhecerem. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar o Advanced Scene Switcher aqui no OBS Studio para que ele troque de cena automática de acordo com o áudio que ele detecta automático. Mas essa carta aqui é muito interessante. Esse plugin. Se você ainda tem dificuldades para baixar, eu abri aqui meu Fábio e nesse vídeo o microfone. Que o meu problema e vendo aqui isso que nós estamos câmera PTZ. Bom, pessoal, basicamente é fazer com que tá piscando aqui inativo. Sim, você vai precisar startar, né, iniciar esse plugin para que ele funcione. Mas antes a gente vai configurar. Tem duas maneiras para a gente e tal, e como que fica a nossa mente nisso tudo, né? E daí olha só o que Lewis escreveu na carta para o Greaves. Eu creio que o meu problema é a falta de fé. Eu não tenho base racional para voltar àqueles debates que me convenceram, né?
da existência de Deus, mas a sobrecarga irracional dos antigos hábitos de ceticismo, mais o espírito desta era, mais os cuidados do dia a dia, roubam de mim toda a sensação agradável da verdade. E muitas vezes quando eu oro, eu penso que não estou... muitas vezes quando eu oro, penso se não estou enviando uma carta para um endereço inexistente. Veja bem, Arthur, eu não penso assim. Racionalmente, eu já acredito em Deus e sei que é assim. Porém, a minha mente racional está completamente convencida. Mas eu muitas vezes me sinto assim, desse jeito. Então, assim, ele, porque tinha uma mente gigante, né? Racionalmente, ele estava convencido. Só que o sentimento, às vezes, era de que Deus não existia. O sentimento era ao contrário. E é comum. E aí ele falou algumas coisas interessantes. Ó. Os hábitos do ceticismo, antigos hábitos de ceticismo, mais o espírito desta era, né, que sempre leva a gente a duvidar e realmente ser cético das coisas, né? Que o espírito dessa era é assim, né? O espírito da era que viveu lá em Lewis é o mesmo espírito da era hoje. Só piorou, na verdade. Só piorou, na verdade. Vai ampliou colocando a gente contra Deus, no caso. Chega um momento em que, se você quiser crer realmente, você precisa baixar a guarda, sabe? Precisa soltar a rédea, assim. Porque senão a gente fica em cima daquela soberba do ser humano, assim, daquele orgulho, assim. E a gente fica em cima daquilo e a coisa transcendente, ela não entra. Então, eu acho que sempre existe um momento assim que você precisa soltar. Baixar a guarda, né? E daí dar oportunidade para que, quem sabe, Deus... Se ele existe, ele atue. Se ele existe, ele atue, né? Essa coisa... Por quê? Porque essa coisa, ela só vai se discernir espiritualmente. Ela não vai se discernir racionalmente. A parte racional é importante. Só que a parte do espírito mesmo, que é aquela compreensão que vem da palavra e vem de Deus, que é uma transcendência, isso é uma comunicação espiritual. Então a gente precisa deixar fluir essa parte. Senão a gente vai ter um conhecimento só racional, assim, puramente teológico, assim. Assim como existem muitos teólogos que não acreditam em Deus, assim, são crentes, são céticos. Bart Ehrman, por exemplo, para citar um dos grandes inimigos aí da Bíblia, né, que fala que a Bíblia não existe, o Evangelho não é isso. Ele era crente, escreveu livros com outros pastores, outros teólogos crentes, mas ele é um teólogo, estuda a Escritura, é um teólogo ateu. Uma grande mente, assim, mas ele é um cético, ele não acredita em nada daquilo. Então ele precisa romper essa barreira, né? Porque essas coisas elas só se discernem espiritualmente. Então precisa abrir esse canal, né? E assim, eu acho que todo o crescimento que a gente tem na vida, ele começa com a dúvida. Por exemplo, você está lá no trabalho, alguma coisa, te gerou uma dúvida, pô, isso aqui eu não sei fazer direito, pô, você vai buscar conhecimento em relação àquilo. Quem sabe seja interesse de... Não digo que seja Deus que esteja colocando... Quem sabe, por que não, né? Deus colocando dúvidas em muitas cabeças, né, por aí. Mas Deus utiliza essa forma também de trabalhar. Pô, a partir do momento que eu tenho dúvidas, eu vou buscar conhecimento. A partir do momento que eu tenho dúvidas, eu vou buscar relacionamento. Vou buscar ir atrás daquilo que está me fazendo falta. E a dúvida não deixa de, em tempos tão... A gente vive tempos tão fora, né, do cristianismo, porque pô, a gente está aqui num papo que para a grande maioria não interessa em nada. Né? Vamos ser bem sinceros. Não, Deus, para que Deus? A minha rotina é outra. Em tempos tão secularizados assim, uma pessoa que tem dúvidas em relação a Deus, cara, já é um começo. Sim. Já é um começo. E às vezes a gente se julga para baixo. Não, esse negócio de Deus não é para mim, porque eu tenho muitas dúvidas. Pelo contrário, se você está em dúvidas, é que esse negócio de Deus é para você mesmo, porque nessas dúvidas é onde Deus atua. De novo, se fosse para... A gente teria um livro de Gênesis com 50 capítulos lá, A mais B, porque a criação foi isso. A gente não tem isso, que a gente já citou aqui. E é impressionante como na nossa cabeça humana, às vezes aparece alguma notícia histórica, né? Tipo, foi achado, sei lá, alguma coisa que comprove algo que a Bíblia já fala, né? E a gente fica todo feliz, tá vendo como que a gente acredita é verdade? Já porque reposta, existem, compartilha, marca a família. Já porque, passou, porque existem achados arqueológicos.
Não que não seja interessante, pô, e é legal confirmar. Mas, cara, se a gente precisar de achados arqueológicos para confirmar o que a Bíblia diz, né? Então, assim, isso serve para o público cético, não para quem é cristão. Isso aí, na verdade, confirma, tá? Dá uma alegria no coração, vamos dizer assim. Mas a gente já tem a base de tudo, a Bíblia ali, Deus colocou tudo que é necessário para nós. Agora, Deus vai chamar alguns através da ciência, através de achados, através de coisas que vão se confirmando, alguma coisa que se existir uma dúvida, mas quem sabe vai se existir uma clareza daqui a algum tempo, a gente não sabe. Até os próprios textos, o próprio livro de Apocalipse, ele ainda tem muitas coisas ali que dificilmente alguma denominação vai explicar. Não tem como. Então, assim, eu acredito que essa revelação ela é progressiva, assim, sabe? Então, quem sabe no futuro, poxa, alguma coisinha, pô, agora eu entendi isso, esse texto aqui que eu não entendi. Então, essa dúvida, ela gera conhecimento também. Eu acho que Deus atua através de dúvidas também, por que não? E ele é um Deus que vai. E essa revelação de Deus, esse companheirismo de Deus para nós, ele é até interessante que ele seja gradativo. É óbvio, né? Ah, não, já estou lá em cima. É bom a gente entender que a gente precisa disso diariamente para que isso se renove, para que essa alegria se renove, principalmente para que a esperança, a vontade que a gente tem de um dia estar eternamente com esse Deus que a gente crê e procura viver de acordo com o que ele pede, que isso seja novo, que seja ardente no nosso coração. Porque se a gente pegar a eternidade, pô, vou passar a eternidade com Cristo, cara, comparado com o período de vida que a gente tem, às vezes dá até dó, né? Pô, a gente tem 60, 70, 80 anos, de novo, dependendo da dieta, e aí a gente colocar dieta do Éden, e daí colocar aquilo, encaixa esse quadradinho na eternidade. Alguns pregadores já fizeram, né? Se fosse numa linha ali, né? O que seria o período? Então, assim, a gente vive momentos únicos, a gente vive dias que não voltam, frases prontas, né? Mas enfim. Mas a gente deve dar muito valor a como a gente está passando isso, ao que a gente está alimentando, poxa, correr atrás, vamos viver de acordo com isso, porque são dias únicos assim que talvez vão refletir numa eternidade ao lado de Cristo também. Então eu acho que esse tempo que a gente está passando aqui ele é muito valioso, muito precioso. E para a gente colocar verdadeiramente aquilo que importa como prioridade, né? Porque essas dúvidas vão existir, mas, cara, não vamos desanimar só porque a gente teve dúvidas. Pelo contrário, vamos buscar responder essas dúvidas, porque as dúvidas elas servem para duas coisas, ou fazer você abandonar e não ir atrás daquilo, porque você se acha um ignorante em relação àquele assunto, ou elas vão te incomodar a ponto de você buscar mais conhecimento sobre aquele assunto que te trouxe aquela dúvida. Esse é o ponto principal, eu acho. Então, ou você desanima, e muita gente vai, não é para mim, ou você vai atrás, não é para mim sim, eu quero entender esse sobrenatural por trás dessa mensagem que é Deus. E é legal ali a preocupação do Lewis escrevendo a carta, de detalhar aquilo ali, que aparentemente, na visão muitas vezes, talvez até de nós em algum momento, é um sinal de fraqueza, né? Sim. Como assim duvidou de Deus? Como assim você está questionando se a minha oração foi ouvida por alguém em algum lugar? Quando a gente admite a possibilidade da dúvida e a possibilidade de não ter uma resposta, é mais fácil de a gente lidar com aquele que não conhece nada sobre Deus e está procurando. Porque às vezes a gente tem essa questão, como assim você não acredita em Deus? Sim. Olha tudo que Deus já fez na tua vida e a gente começa a querer mostrar e provar para ele. E a pessoa nem sabe direito se Deus fez alguma coisa na vida dela ou não. E ela pode de repente comparar com a vida do outro, mas a mesma coisa aconteceu com o outro lá, também não acredita. Então assim, não adianta a gente querer ficar forçando ninguém. A oportunidade da dúvida e falar, não, eu te entendo porque às vezes eu também tenho dúvidas sobre isso. Traz a pessoa para um nível onde ela vai... você me entende? Então vamos conversar sobre isso? E aí geram essas oportunidades de conhecer mais, né? Quando o Lewis faz isso, é justamente abrindo essa brecha para a aceitação, né? Para o acolhimento de pessoas que têm dúvidas, que se relacionam e que vão ter mais dúvidas ainda, e que eu também acredito muito nisso, de que a dúvida é a oportunidade, onde Deus coloca oportunidades de a gente conhecer mais sobre Ele, mais sobre as obras dEle. E aí, algumas a gente vai ter respostas aqui, outras não. Acredito, daí é puramente fé, sem conseguir provar de jeito nenhum de que a grande parte delas ele vai responder só lá no céu, pela eternidade. Não consigo provar, não consigo mostrar, não consigo fazer nada a não ser crer, acreditar
e sonhar com um dia realmente, de repente, ter uma aula do próprio João lá sobre Apocalipse, porque eu também acredito nisso, que a grande parte vai estar tudo meio errado. Você acha que ele entendeu? Oi? Você acha que ele entendeu alguma coisa? Mas ele vai ter uma explicação antes do chefe, né? Para mim, o Apocalipse é fácil até, eu acho. O que é mais difícil? O mais difícil, por exemplo, é explicar aquele amai os vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem. Pronto. Continua o teu raciocínio. Isso é muito mais complexo do que o Apocalipse. Não, é muito mais complexo. O Apocalipse são detalhes, não é? O que a gente está falando são de pequenos detalhes. Não, eu preciso disso aqui tudo respondido, porque vai acontecer na história. Esdrúxulas, assim, porque vai acontecer. E o que você colocou é que às vezes a gente tem a necessidade de encaixar aquilo. Não, isso aqui foi essa pessoa, isso aqui foi essa nação nessa guerra aqui. Isso aqui é esse rei. Essa guerra atual é o que está ali em Apocalipse. Então, assim, tem gente que tem essa necessidade. Os 3 dentes do urso. Isso, e tem o... Não cita muito detalhe. Não vou nem citar, porque senão vai dar problema depois. Mas dá então, engajamento, assim, tá? Dá bastante. Então, assim, tem que encaixar aquilo. Não, a guerra da Ucrânia tá lá em Apocalipse. E o Papa? Não, então, assim, esses detalhes, assim, que eu digo, mas em relação ao contexto da grande mensagem, são detalhes, isso não é nada. O que Deus pede de nós. Lógico, se a gente tiver que entender Apocalipse, entendamos. Legal, não, estudar. Mas assim, vai ser uma grande minoria que vai estar no céu que vai te explicar Apocalipse ali, eu imagino. Não, se for uma prova para ir para o céu, se for uma prova para ir para o céu, nem os 144 mil vão conseguir. Vai sobrar que tá lá no Apocalipse. Então é nesse sentido, das vezes a gente tentar adaptar essa. Não, mas agora não tem mais dúvida, porque o que está acontecendo lá, isso aqui. Então, essa necessidade que a gente tem de ter tudo respondido da maneira que a gente quer, no momento que a gente quer. Esse que é o ponto. E a própria Bíblia, igual você colocou ali, Jó. Jó morreu com um monte de incertezas, né? Os discípulos, que todos morreram, exceto João, todos morreram de mortes trágicas, realmente. Provavelmente muitos deles, peraí, como é que servia a Deus e agora estão morrendo assim de maneira, né? A gente não sabe exatamente como que é o mártir ali e tal. Pode ter tido, né? Cristo na cruz chega um momento que ele fala, Senhor, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Exatamente. São incertezas, são dúvidas que são parte de um relacionamento saudável, né? De saudável mesmo. Então, nenhum desse desabona ninguém de um dia estar no céu, né? Porque é pela graça, como a gente sempre fala. Eu acho legal o texto aqui, ó. Então, Marcos 9, né? Então trouxeram a ele o menino, e quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou. E o menino endemoniado caindo por terra revolvia-se espumando. Eu sei explicar isso aí. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede isto ao menino? Ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. E aí Jesus diz um negócio assim interessante, né? Se podes, tudo é possível ao que crê. Aí eu fico imaginando o pai, né? Assim, pensando nisso, porque imagina a angústia desse pai, né? Para começar, se tu for começar a pensar na história toda, desde a infância, tudo que esse pessoal passou. Aí chega na frente de Jesus ali e Jesus diz: se podes, tudo é possível aquele que crê. E aí o pai diz assim, imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Porque assim, quando tu está passando por uma coisa muito ruim, sem um diagnóstico muito favorável, assim, de repente tu se encontra com aquele que pode resolver a situação, no caso. Só que ele não sabia que até aquele momento existia essa possibilidade. Ele nunca tinha pensado nisso antes. Entende como é que é? E daí, quando ele chega, ele se depara com aquela mensagem, foi a primeira vez que ele ouviu aquilo. Você entende? Por isso que ele fala assim, a mensagem é maravilhosa, eu creio, só que ajuda na minha incredulidade. Tipo assim, eu creio, mas... E aí? Eu acho muito interessante isso daqui. E daí, imediatamente, o menino clamando, né? E daí Jesus, então, repreendeu o espírito imundo, dizendo: sai, né? E nunca mais entre nele. E aí aconteceu o milagre ali, né? Mas eu acho muito interessante essa coisa assim do pai, né? Na hora que ele se deparou ali, imagina, né? Aquela sensação toda, a dúvida e ao mesmo tempo que a solução estava ali,
E aí tudo que ficou no coração dele, ele falou assim, eu creio, ajuda na minha falta de fé. Tá, mas tu crê ou tu não crê? Que não tinha jurisprudência para provar nada. A gente tem a né? mesma dúvida, só que ele tinha a pressão de ter uma coisa, um milagre por acontecer ali, né? Mas com a gente é a mesma coisa, só que no dia a dia. Quantas vezes a gente não ora, putz, isso aqui não passou do lado dessa TV aqui. Ninguém... o que você leu ali na carta de livro. Sim. Parece que eu falei sozinho aqui. A nossa falta de fé. E aí para um endereço inexistente. E nesses momentos a gente esquece que Deus é onipresente, né? Porque a gente sempre fala, essa oração não passou do teto, não precisa. Sim. Se ele é onipresente, eu creio que ele está aqui. Por esse raciocínio não precisa orar. Então não precisa sim. Depois a gente vai fazer um podcast sobre oração. Já foi feito, não sei já foi feito, eu vou assistir depois. Então... Tem 15 lá pra você assistir. Dá uma conferida depois. 14, esse não Deus foi. sabe aquilo que você pensa. Daí não precisa. Tem resposta para isso? Não. E segue a vida, né? Então assim, esse confirmar também no nosso dia a dia, me ajuda. Cara, a gente devia orar todo dia por isso. Me ajuda na minha falta de fé. Talvez seja a nossa oração mais constante, né? Assim, necessária. Porque o pai ali, imagina o desespero, filho endemoniado. Ele estava de frente para a solução. Quantas histórias a gente ouviu? Não, esse cara aqui curou casos iguais, piores do que o teu filho. Não, me ajuda. Crer, eu não sei. Cara, me ajuda que eu quero crer. Porque eu quero que tu resolva, mas eu tô naquela sinceridade. E é interessante porque ali ele materializou o fato de que Cristo fez. Curou, mas... E aí? É um ato invisível. Cara, é um milagre tão grande, assim, tão às vezes gradativo, que às vezes a gente acha o que foi o start ali para agora eu tô vivendo um relacionamento com Cristo. Se não aconteceu nada absurdo na tua vida, é até muito difícil quando alguém te pergunta assim, a partir de quando você acha que virou a chavinha que você passou a ter uma vida com Deus? O momento da tua conversão. Cara, vai ter muita gente que vai ter história assim, a partir daquele momento eu senti Deus. Agora, quem já nasceu num hospital, mas na igreja, já vive essa... Cara, vão ser pequenas situações do dia a dia, vai ser um momento, eu estive mais perto de Deus nesses dias. É isso, não tem muito virar a chavinha, o giro de 180 graus, dia tal hora, a partir dali. E mesmo que tenha acontecido situações extraordinárias, aquela situação não é garantia de nada. Quantas pessoas que Deus atuou na vida daquelas pessoas não vão estar no céu? Porque decidiram, depois daquela atuação divina, decidiram por fechar essa porta, decidiram se afastar de Deus ou daquela mensagem que um dia tocou eles. Então não é garantia de nada também. A garantia de tudo é essa dúvida. Me ajuda na minha incredulidade. Talvez essa deva ser a nossa oração se a gente está achando que a nossa oração não está passando da porta. Me ajuda, porque a partir daí é com Deus. E quando a gente entrega nas mãos de Deus, a coisa vai... O problema dele. Até porque se a gente abraçar, a gente não vai conseguir. Sim. Não abrace, então. Essa é a mensagem. Sem abraço, sem oração. Sem oração. E Deus sabe o que ele faz. Foi o último episódio. E azar do mundo. Obrigado a vocês que ficaram até o final. Não esqueça de curtir, compartilhar, né? Não também, né? Mas é importante porque a gente não monetizou ainda. Lógico, a gente não tá aqui pelo dinheiro, né? Não, claro que não. Não. Também, mas se quiser, tem o superchat lá que dá pra você. Queria mandar um abraço para o nosso único hater. É verdade. Eu esqueci o nome, mas quem sabe no próximo a gente menciona ele, né? Vamos. Ele falou uma coisa muito pesada, não posso falar aqui, mas. Mas que Deus te abençoe. Ele não acredita. Enfim. Que Allah. Enfim, no que você crê que te abençoe. Então, obrigado a vocês que ficaram até o final. Até o próximo podcast. Obrigado a vocês também, amigos. 15 episódios juntos. Que prazer maravilhoso. Cara, a gente já passou quase um dia junto gravando isso aqui, cara. Mais ou menos isso. É quase um dia? 24 horas é um dia, né? Quem sabe aí o episódio, quando o episódio 100, a gente faz um dia inteiro de podcast. O que vocês acham? Vai chegar nisso. Não? Não. Ok. Então, quem sabe até o próximo episódio. Se não, esse foi o último. Foi um prazer ter estado com vocês aí. Clima pesado. Ai.